Tá me ouvindo bem? Tô sim, você. Também. Vamos lá, eu entrei pelo computador, só que agora tá aparecendo só no meu telefone. É bom que eu já vou colocar aqui pelo telefone. Mas pelo computador você tinha conseguido entrar Tava tentando entrar na live? Não, só pelo telefone. Mas tá aqui pelo telefone, tá ótimo. Que bom. Pronto. E aí, Vá, como está? Tô ótima, e você? Você tá super bonita, né, Aline? Ah, obrigada. Você também. Estamos combinando de batom. Você me conhece, você sabe que batom não é exatamente uma coisa que eu uso sempre, né? Então, hoje eu caprichei um pouquinho aqui. Um evento especial. Fico lisonjeada. Amém. Então, Vá, obrigada, viu, por ter aceito participar com a gente aqui dessa série de lives em que nós convidamos mulheres que lideram a sua jornada, pessoas, negócios. Então, para a gente começar... o Arley. O Arley tá aí. Bem-vindo, Arley. Feliz de te ver aqui também. Enquanto as pessoas vão chegando, Vá, já começa a contar pra gente um pouco da sua trajetória, da sua jornada. Como foi o início da sua carreira profissional? Escolha de graduação? Então, vamos lá. Quando eu resolvi, né... E travou aqui agora. Será que travou para vocês? Esperar um pouquinho. Vá, me dá um alô aqui. Eu acho que deve ter travado para ela. Que foi ela que travou para mim. Aceitar. Entrando de novo. Obrigada pelo feedback, Arley. Realmente eu acho que foi o da Vá que travou. Porque eu recebi um novo convite dela aqui para ela participar. Vou tentar chamá-la novamente. Acho que eu voltei. O que aconteceu? Na verdade, eu acho que o que aconteceu, eu tô no Wi-Fi, então eu tirei do Wi-Fi, agora eu tô na minha conta pessoal, pode ser por isso. É uma coisa de... Ok. Vamos retomar de lá e continuava. Eu tinha te perguntado sobre como foi o início da sua jornada profissional, sua escolha, né, de formação acadêmica. Quando eu comecei a faculdade muito nova, né? Eu entrei na faculdade, eu tinha 17 anos, eu fui fazer publicidade e eu sempre gostei desde o início e eu sou meio workaholic-zinha, né, Aline? Você me conhece, sabe como que é. Então, desde o primeiro período na faculdade, eu fazia faculdade na PUC, eu já comecei a fazer um estágio na própria PUC, na reitoria, para trabalhar com publicidade. E aí eu comecei uma carreira de publicitária mesmo. Depois eu fui para a agência de publicidade, aí fui trabalhar nessa área. E aí eu fiz uma especialização em marketing. E eu gostei mais do que da publicidade, eu achei que era mais abrangente. Nessa especialização, o pessoal da própria empresa que eu fiz, né, que foi na Fundação João Pinheiro, eles já me convidaram para dar aula lá também. E aí eu falei, bom, gente, aqui eu encontrei meu caminho. E aí comecei a estudar. Eu sou muito estudiosa, eu adoro ler, eu adoro pesquisar. Aí fui fazendo uma pós-graduação, outra pós-graduação. Comecei a dar aula também. E fui trabalhar em multinacional, trabalhei em empresa de grande porte. Eu fiz estágio com meu pai. O meu pai era gerente de uma empresa de gás, presta atenção, uma empresa de gás mesmo, gás de cozinha grande, né? E aí eu fiz estágio com ele. E minha trajetória foi essa, assim, eu fui indo para as empresas, fui definindo um pouco onde que eu queria trabalhar, que era essa área de marketing, de vendas e estratégia mesmo. E fui estudando para isso. Eu acho que é legal, sabe, assim... Além de eu tentar trabalhar com isso e estudando para cada vez melhorar um pouco mais, em termos de conhecimento mesmo. Sim. E aí eu fiz uma carreira que foi parte profissional
e parte estudante. Até hoje eu estudo, né? Agora que a última coisa que eu fiz, a louca, nessa altura do campeonato, fui fazer mestrado. E aí agora eu falei, não, agora eu vou dar uma pausa de estudar e tô aqui no meu processo de trabalho. É isso, eu acho, assim. E desde o princípio, você começou a graduação muito jovem, você disse. Você já tinha essa clareza de que você queria fazer algo na área da comunicação? Porque você começou na publicidade e depois foi pro marketing, não? Não. Você sabe que a minha mãe tá até aqui entrou aqui com a gente. Eu queria fazer biologia marinha. Uau. Sem nada a ver com nada, né? Mas tinha uma coisa assim, uma atração por oceano, essas coisas. E aí, era o que eu queria fazer. Só que eu sabia que não era muito viável, né? Porque eu tinha que ir para outro estado. Falei, bom, então não vou. E eu cheguei a fazer, inclusive, sabe aquelas psicólogas que fazem análise para ver para qual área que você vai dar muito certo e tudo mais? Eu fui, inclusive, numa psicóloga e aí eu fiz todo o processo. Aí lá me deu muito claro, assim, ó, se é uma pessoa mais da área de criatividade, de publicidade, de comunicação, ou essa área mais biológica, medicina e tudo mais. Eu falei, não, eu vou para comunicação mesmo. Então foi o meu vestibular, foi o único vestibular mesmo, e aí eu já engrenei nessa área. Entendi. E com essa experiência que você teve profissional, como você chegou em algum momento nesse período da sua trajetória, da sua migração, né, da graduação em publicidade, começar a ir para o mercado, trabalhar com marketing, a liderar pessoas diretamente? Em qual momento da sua jornada você sai de uma posição mais técnica e de repente começa a liderar pessoas? Eu comecei, quando eu trabalhei em empresas muito grandes, eu era liderada. E assim, até hoje eu tenho um contato com os meus líderes, assim, são pessoas que me fizeram muito bem, foram muito importantes para mim. E aí, quando eu fui para o Sebrae, eu comecei a desenvolver, eu trabalhei no Sebrae durante alguns anos, né? Foi uma das empresas que eu trabalhei. No Sebrae eu comecei a ter equipes. Assim, ó, aqui você vai trabalhar nessa área de marketing, e aí eu tive algumas equipes. Essa outra aqui, então eu cheguei a ter equipes maiores, grandes inclusive. Depois, quando eu saí do Sebrae, eu recebi um convite do próprio Sebrae para eu montar uma empresa. Eles falaram, monta uma empresa. E engraçado que eu saí do Sebrae porque eu tinha um outro trabalho, uma empresa nossa. A gente tinha uma loja de varejo mesmo, de moda, que era um negócio paralelo, né? Nessa loja tinha uma equipe de vendedoras e tudo mais. Então eu tive essa coisa de liderar sempre, assim, desde muito nova até. E eu fui aprendendo um pouco também nesse processo de liderar pessoas assim, eu sou muito brava, né? Quem me conhece sabe que eu sou muito brava, eu sou muito de processos, de acompanhamento, mas eu sou muito de ir junto com as outras pessoas. Então começou isso lá no Sebrae, depois na minha empresa, na minha loja, depois na empresa que é a empresa que a gente tem até hoje. Eu tenho uma empresa na área de negócios de aproximação de empresas, eventos e consultoria. Então, até hoje, a gente tem equipes, assim. Tem hora que você tem uma equipe de 50, 60 pessoas. Tem hora que é uma equipe menor, assim. Mas a gente tem... Eu tenho sempre uma equipe junto comigo. Não gosto muito dessa coisa de liderar, de chefiar. Eu gosto muito de fazer junto, sabe? Eu acho que é mais tranquilo. Porque aí os dois lados aprendem, apesar de eu brigar bastante, ser bem brava, sabe? É interessante. A sua atuação com o Sebrae, ela começou você trabalhando dentro do Sebrae como uma colaboradora do Sebrae? Eu passei num processo de seleção do Sebrae e eu trabalhei lá durante 10 anos. Aí eu já tinha o meu negócio, eu estava muito bem com ele e eu pedi para sair do Sebrae. E aí quando eu pedi para sair, eles me falaram, você não quer montar uma empresa para você ajudar a gente em algumas coisas? Porque a gente ia fazendo alguns projetos juntos. E aí eu falei, então vou montar uma empresa. Então eu saí do Sebrae, eu tinha uma loja de roupas. Na verdade tinha 2 lojas de roupas, uma no shopping e uma de bairro.
E aí eu montei uma empresa de consultoria. Entendi. E as consultorias que você começou a oferecer para o Sebrae foi em qual área? Na área de eventos e na área de projetos de marketing. Então, que é bem a área que eu atuo mesmo. Até hoje. Hoje o Sebrae ainda é meu cliente, é um super cliente, assim. Tanto para projetos do tipo, eu organizo alguns eventos para eles e também sou consultora. Então, eu vou para a sala de aula pelo Sebrae, eu trabalho com mentoria de empresas, elaborando projetos de negócios para as empresas. Então, eu trabalho muito, muito perto do Sebrae até hoje. E como que funciona hoje o seu trabalho? Exatamente, como que é esse processo de aproximação que você faz de empresas com o mercado? Então, e também na produção de eventos. Assim, são alguns projetos que a gente trabalha. Um deles é o que a gente chama de trabalhar um grupo de empresas. Esse grupo de empresas precisa se desenvolver, por exemplo, comercialmente. Então, a gente elabora um projeto, eu pego essas empresas, a gente viaja para algum local, lá para São Paulo, Rio, Curitiba e etc. E a gente faz como uma imersão de mercado. Então, a gente visita várias empresas, explicamos para eles como que funciona, depois eles têm aula, workshop, mentoria, para que eles apliquem esses processos que eles aprenderam dentro da própria empresa deles. E a gente sempre quer chegar em algum resultado. Esse é um modelo. Um outro modelo de trabalho é a mentoria e consultoria mesmo. Eu tenho alguns clientes que eu vou hoje em dia é muito mais no online, graças a Deus, né? E aí, online, então, eu passo horas com essas empresas para elaborar um planejamento de aplicação de metodologias de inovação, de venda e estratégia. Essas são as áreas que eu mais gosto. E uma terceira atividade, a gente trabalha muito evento mesmo. Quando eu falo aproximação entre empresas, por exemplo, eu faço hoje para o Sebrae, para o IBRAM, para o OSENG, para algumas empresas, evento onde eu coloco fornecedores, fabricantes, junto com compradores. Então, vou dar um exemplo para ficar mais claro, que é uma coisa super legal, que a gente adora. Semana passada eu fiz um para o Sebrae de café. Então, a gente pegou os produtores de café pequenos produtores de café especial e cafés maravilhosos. Fomos para um evento com eles e nós pesquisamos e fizemos o que a gente chama de prospecção e convite de compradores de café. Então, a gente levou compradores de café de São Paulo, do Rio, aqui de Belo Horizonte, bons compradores. E a gente faz toda a dinâmica deles negociarem, de sentar um com o outro para falar assim, quanto que é o café? Quero comprar, não quero comprar, é bom ou não é? E o que é mais legal, Aline? Não é um evento. Organizar evento é uma coisa que a gente tem processo, checklist, é tranquilo, né? Pra gente, e eu tenho uma equipe super legal que trabalha comigo. Cris, Débora, Laninha, as meninas são nota 1000. É muito mais o conversar com esse produtor e falar com ele assim, você vai conseguir, é muito legal, os compradores vão te receber muito bem. E por outro lado, conversar com esse comprador e falar assim, por exemplo, levando café Três Corações. Amigo, conversar com pequenos produtores. Então, esteja preparado, a gente quer que você converse o máximo possível com eles, esteja aberto, vai de coração aberto. Esse é o nosso trabalho. Por isso que a gente chama de aproximar compradores e fornecedores, entendeu? Ótimo. Acho que deu para entender, né? Ficou claríssimo. Agora eu fiquei na dúvida, como que vocês chegam aos compradores e aos fornecedores? Eles têm algum cadastro, por exemplo, no Sebrae? O do Sebrae alguns têm, mas como que a gente trabalha? Por exemplo, vamos pegar um evento de mineradoras, ok? Que não é Sebrae. A gente faz toda uma curadoria de empresas e uma pesquisa de empresas. Então, a gente faz uma pesquisa, quais são as grandes mineradoras do Brasil? E aí a gente faz todo um contato mesmo, a gente vai fazendo todo um trabalho de prospecção até a gente conseguir conversar com as pessoas chaves. E tem que ser as pessoas da área específica, né? E por outro lado, a gente vai lá e vai nos fornecedores, também fazemos uma pesquisa, mandamos e-mail, ligamos. Aí é um trabalho de formiguinha mesmo, sabe? Sim. Hoje,
Hoje o que acontece com a gente, que é muito legal, é que a gente já está num momento, tem muito tempo que a gente trabalha com isso, que as coisas já estão se invertendo. Por exemplo, tem mineradora que liga para a Cris, que é da minha equipe. A Cris é uma fera, assim, que trabalha comigo. E já fala assim: Cris, estou precisando de um fornecedor tipo tal, você consegue me indicar? Hoje mesmo, um cara me falou assim: Valéria, você consegue me indicar um torrefador top de São Paulo? Então, a gente tem, igual você falou, ferramentas, mailing e materiais para isso, entendeu? Já vai formando uma rede, né? Que se retroalimenta. Nessa sua trajetória até aqui, como que foi para você articular esse papel de mãe com o papel de profissional? Você chegou a fazer alguma pausa na sua carreira ou não? Não? Eu falo que assim, eu dei uma sorte danada, né? Porque o meu marido, enquanto eu sou essa 550 volts, né? Assim, acelerada, igual uma louca, meu marido é escritor de literatura infantil, muito bem na profissão dele, que ele, desde muito antes da pandemia, ele já tem um trabalho home office, que ele faz a agenda dele e tudo mais. E, assim, não foi muito fácil não, sabe, Aline? Eu sofri muito. A primeira festa junina da Sofia que eu fui, Sofia é minha filha mais velha, hoje ela já tá formada, tá trabalhando, mas quando ela era pequenininha, a primeira festa junina dela que eu fui, ela já tinha quase 8, 9 anos. Eu perdi todas, porque eu sempre estava viajando. Eu me lembro de, tipo assim, eu em São Paulo, me manda foto, eu quero ver foto dela vestida de noiva de quadrilha, porque eu não tive essa pausa que você falou, né? Assim, eu nunca me permiti ter essa pausa. Eu não me arrependo, para falar a verdade. E eu montei uma estrutura de amigos, parentes, que realmente me ajudavam nisso tudo. Começando pelo Léo, né? Assim, a minha família, a família do Léo. Então, assim, eu tenho... eu tô viajando, quem pode buscar na escola? Então, a gente conseguiu estruturar muito bem isso, mas não foi fácil. Eu te confesso que eu perdi muita coisa legal dos meninos, assim, sabe? Você consegue adotar boas práticas de bem-estar na sua rotina ou não? Pode ser bem honesta. Eu tô começando. Cuidar de você na sua rotina, em meio às suas atividades de trabalho. E agora pensando no seu momento atual, né? Que você já é mãe de 2 jovens que são independentes. Então, eles não dependem mais tanto da sua presença. Como que é para você cuidar da Vá nessa rotina? É uma coisa que eu tô começando devagar. Porque eu realmente trabalho e ainda aula à noite, né? Assim, sempre fui. Mas, você sabe que eu comecei há uns 2 anos, acho que a pandemia me mexeu muito comigo, sabe? Então, eu comecei algumas pequenas rotinas do tipo, eu adoro mexer com as minhas plantas, então eu acordo, eu quero mexer um pouquinho com as minhas plantas para eu, pelo menos, começar o dia melhor. Não dá para fazer isso todo dia, não faço todo dia, mas alguns dias eu faço. Eu comecei a tentar fazer uma rotina de alimentação legal, porque na minha época louca de trabalhar, não existia almoço, não existia, né? Era louca, né? A louca do trabalho. Então, eu comecei, e agora eu descobri que eu posso trabalhar viajando, né? Que é uma coisa que eu nunca tinha me antenado muito para isso. Então, eu tenho viajado muito mais e trabalhado viajando. E a novidade, o pessoal que me conhece sabe, eu detesto maquiagem, nunca passei creme, essas coisas, eu não tenho esse perfil, agora não. Então agora eu tenho meu ritual de beleza, de passar creme, sabe assim, antes de deitar, eu passar um creme. E por último, uma coisa que eu nunca perdi, eu leio diariamente. E aí, todos os dias antes de dormir, pode ser 2 da manhã, se eu for dormir 2 da manhã. Eu leio pelo menos um capítulo de um livro, alguma coisa assim. E eu tenho introduzido livros que não são de estudo. Então, um romance, um livro de um policial, e isso tem me feito muito bem. Então, eu tenho conseguido, agora, de uns anos pra cá, fazer um pouco mais coisas pra mim. E não trabalho mais final de semana. Não? Por que você determinou? Determinei
o máximo possível de desligar o computador, não abrir o computador no final de semana. Porque se deixar, eu trabalho sábado e domingo e feriado, entendeu? Mas você sentiu essa necessidade por conta de estar se sentindo sobrecarregada ou não? Foi porque, eu tô querendo. Eu tô me sentindo sobrecarregada e eu comecei a fazer algumas atividades com o Léo. A gente começou a fazer umas caminhadas, assim. Eu moro em Belo Horizonte, mais perto do Mangabeiras. Aí a gente sai a pé, vou lá pro Mercado Central a pé. E a gente começou a curtir muito isso. Vai para um parque, vai... Então, eu acho que também agora que os meninos cresceram, a gente está procurando algumas coisas para nós, né? E aí tá pedindo. E eu tô bacana. Entendi. Tá gostando dessa nova fase? É interessante você falar isso, porque quando você fala para mim assim, eu sou uma mulher que sempre gostei muito de trabalhar, né? E nunca gostei muito desse processo, né, de fazer práticas de autocuidado. E basicamente são as pessoas que eu tenho chamado para conversar aqui na Pessoa Melhor, porque o meu padrão de personalidade, Aline, eu também sou uma pessoa mais focada no desenvolvimento intelectual e profissional, muito mais do estudar, né, do trabalhar. E se você for olhar, você passa o dia inteiro trabalhando, estudando, e você negligencia você mesma, né? Não cuida de você mesma. Você entra no piloto automático. Eu falo que eu tive a sorte que lá no final do meu mestrado, quando eu fiz o meu primeiro curso de meditação, que eu já comecei a me interessar por autoconhecimento e tudo mais, que eu comecei a introduzir as práticas de autocuidado, que eu acho que as pessoas, na maior parte das vezes, nem conectam tanto com o autocuidado, que era o quê? O meditar, fazer uma atividade física. Comecei a fazer yoga, meditação, e depois, mais tarde, que veio a questão mais superficial, entre aspas, do que a gente pensa autocuidado, né? Que é a parte do skincare, da maquiagem, né? De pensar a questão de roupa e tudo mais. No meu caso, foi uma coisa mais assim, de dentro para fora do que de fora para dentro, porque existem dois autocuidados, né? Tem o de dentro para fora, que é o autoconhecimento, a gente praticar mais autocompaixão e depois a gente cuidar do que vem de fora. E quando você fala pra mim que também tem esse padrão, me vem a pergunta, qual que é pra você o desafio, ou era, já que você já tá mudando esse padrão, né, para você implementar essas práticas de bem-estar na sua rotina? Era ou é, né, falta de interesse mesmo? Por exemplo, não é algo nem que passava pela minha cabeça, não tinha nem tempo, eu nem pensava nisso. Ou eu acho que dá muito trabalho, então eu não gosto de fazer porque são vários processos que eu tenho que fazer. Hoje você tem essa consciência do, por que eu não cuidava de mim? Por que eu não fazia esses processos? Primeira coisa, tem uma coisa cultural. Assim, o meu pai trabalhava igual um louco, igual eu tô te falando também, né? Eu vejo isso nos meus irmãos, então tem uma questão cultural aqui. E você sabe uma coisa, que teve uma época que eu tinha tempo para fazer isso, eu poderia fazer, então não era uma questão de tempo, eu tinha vergonha. Das pessoas falarem assim, nossa, você não tá trabalhando? Você tá indo fazer ginástica 2 horas da tarde, 3 horas da tarde? Eu tinha um pouco isso. Eu não raciocinar, isso é uma questão de imaturidade mesmo, sabe? Então, o que mudou pra mim, o que mexeu nessa chavinha foi, primeiro, que hoje eu estou me permitindo e eu vou fazendo assim, às 5h30 da manhã, 6h30 da manhã. O resto do dia eu tô trabalhando igual uma louca. É essa coisa do sábado e do domingo que eu não trabalho mais. Mas além do cultural, o que me cutucou um pouco foi assim, eu acho que chega um momento da vida da gente, não é nem questão de idade, é uma questão de... Eu comecei a ver meus filhos não precisam de mim mais tanto, né? Então, eles realmente não estão precisando tanto de mim. Eu não tô... Se eu estiver aqui fazendo alguma coisa com eles, ou se eu não estiver fazendo alguma coisa com eles, tá tudo bem. Mas eu comecei a perceber que eu tinha muito prazer quando eu fazia alguma coisa assim. Sim. Então, eu acho que um pouco isso. E aí vem a questão médica. Eu tenho uma médica maravilhosa que ela falou comigo assim, você tem que fazer. Eu comecei a ter um pouco de
diabetes, eu comecei a passar mal, eu tive um monte de coisas do trabalho, do excesso de trabalho mesmo, né? De cirurgia de vesícula, cirurgia de rim. E eu comecei a dar umas doidas, porque quando eu pedi demissão, por exemplo, eu pedi demissão porque eu viajei em um mês 25 dias para 14 estados diferentes. Eu vivia em hotel e em avião, entendeu? Então chega uma hora que você fala assim, cara do céu, o que está acontecendo? Eu chegava em casa, o momento que eu estava em casa, eu queria dormir, de tão cansada que eu estava. Então, no meu caso, foram 3 coisas. Primeiro, o cultural, que eu comecei a falar assim, poxa, mas eu não estou invadindo a vida de ninguém se eu tiver uma vida, né? A questão da saúde, que a minha médica me colocou, e aí um alerta mesmo social, sabe? Assim, cadê seus amigos? Cadê seus filhos? Então, eu me permiti um pouco mais esse tipo de coisa. Entendi. Ótimo. Quando você fala que você começou a se permitir, essa é uma palavra tão importante, o se permitir, né, se cuidar, desacelerar, nem você fez essa escolha agora de, não vou trabalhar no fim de semana, nesse caso, por uma questão de consciência, né, e também de saúde, é muito importante que a pessoa se dê essa autorização, né, tipo, eu não preciso ser útil o tempo todo, ou estar fazendo algo útil, né, o tempo todo. Porque eu acho que existe uma autocobrança muito forte, né, mentalmente, para quem acha que não pode parar. Essa sua fala, então, se eu fizesse ginástica à tarde, o que os outros iriam pensar que eu não estou trabalhando? Então, é uma necessidade, né, de ser útil o tempo todo, estar fazendo algo útil o tempo todo, que vem muito dessa cobrança interna, né, e externa mesmo. E ser vista como uma pessoa corretinha, né, assim. Exato. O ser visto como também é uma coisa que a gente tem que largar um pouco de lado, né. Eu não sei se você passa por essa pressão, mas eu vejo muito acompanhando empreendedores, líderes, o quanto que existe essa pressão social de estar o tempo todo demonstrando o quanto que ele trabalha duro, né, o quanto que ele se sacrifica. E, de fato, um empreendedor, uma pessoa em posição de liderança, ela trabalha muito duro, ela se sacrifica muito mesmo. Muitas vezes tem que sacrificar o tempo com a família, né, fim de semana, em prol do negócio. Mas não é só o que é necessário. Existe um discurso mesmo para você sentir que você é validado pelos pares, de que você tem que estar o tempo todo ligado no 220 ou trabalhando, como se fosse uma vergonha, né? Você descansar, ter um tempo com a família. Isso não quer dizer que você está abdicando do seu negócio, das suas responsabilidades, nem nada disso, né? Mas exige muita maturidade, eu acredito, para conseguir ela estar em paz consigo mesma, dela pensar assim, eu já fiz o que eu tenho que fazer no meu trabalho, as minhas responsabilidades. Se alguém me vê passeando no fim de semana, ou não estou trabalhando no fim de semana, se essa pessoa julgar que eu estou sendo menos profissional, né, se não estou sendo uma empresária, uma colaboradora dedicada, é uma questão dela, porque eu estou em paz com as minhas entregas, né? Eu fiz as minhas entregas. E você sabe uma coisa que eu descobri que é muito legal? Aí vem muito da profissão, eu não sei, né, mas da minha atividade. A minha atividade é conexão e relacionamento com as empresas. Como que eu consigo esse tanto de empresa para eu apresentar para quem vende, para quem compra e etc. Eu descobri que, por exemplo, eu vou para São Paulo, eu vou para o Rio, vou fazer uma semana de curso lá. Eu não me permitia fazer tanto isso antes. Agora não. Quando eu vou, eu percebo que eu volto de lá, primeiro, feliz, porque eu dediquei alguma coisa para mim. Sim. Segundo, porque eu estudei. E o mais importante de tudo, eu fiz tanta conexão que é de lá que saem todos os meus contatos. Então, para mim ainda é uma questão profissional poder fazer as coisas, né? Então faz diferença, sabe? É isso, assim. E eu acho que é uma questão de maturidade mesmo, para te falar bem a verdade. Entendi. E embora agora você já esteja nesse lugar tão mais saudável, eu falo que é uma relação mais saudável com a gente mesmo, né?
Porque enquanto a gente está se atropelando na vida, a gente está tendo uma péssima relação com a gente. Quando a gente começa a se escutar mais, a se respeitar mais, a gente começa a melhorar essa relação com a gente. Embora você já esteja nesse lugar, hoje, como ser humano, todos nós estamos passíveis de estressores na nossa rotina. Hoje, o que ainda mais te estressa na sua rotina, no seu dia a dia? Você consegue identificar quais são aqueles gatilhos que te tiram do seu centro? Eu consigo, assim, eu vou falar o que me irrita, me incomoda, o que me deixa louca, né, assim. Todos os meus projetos, você perguntou como é que é a sua rotina. De manhã cedo, a primeira coisa que eu faço é uma lista, meio que um kanbanzão mesmo, né, o que eu tenho que fazer hoje, quais os objetivos e onde que eu quero chegar. E aí, quando eu vejo que tem alguma coisa me segurando, que eu não vou conseguir atingir o que eu quero, eu meio que falo assim, para tudo, bora lá, vamos colocar as coisas no lugar. Então, o primeiro é não atingir resultados, assim, isso é uma coisa que me... Um segundo é uma coisa também que eu tô aprendendo, que é esse trabalhar em casa. Eu já trabalhava muito antes da pandemia, então, só que agora, todo mundo aqui na minha casa está em casa. Então, o meu marido trabalha em casa, a minha filha trabalha em casa, e aí, é um estresse para mim. Gente, eu tô no meu escritório, cara, não entra aqui não, né? Não vem me perguntar sobre o sacolão. Eu não dou conta disso. Então, isso é uma coisa que me tira um pouco o chão, sabe? E tem uma questão familiar, assim, né? Eu tenho meus pais, tem algumas pessoas que têm uma questão de saúde mais complicada, que eu tenho que ajudar. Então, isso atualmente para mim tem sido também um estressor bem grande. Eu tenho tido que parar muito as minhas coisas para resolver problema de saúde, assim, da minha família, sabe? Entendi. Fora isso, eu tô conseguindo muito, assim, respira, vamos diminuir, vamos começar de novo. Então, ao mesmo tempo que eu tenho os meus estressores, que você falou, né, e tem muitos gatilhos, assim, eu tô tentando desenvolver os contornos desses gatilhos, sabe? Ótimo. Eu falo que um dos principais gatilhos de estresse, para quem lidera, para quem empreende, para quem precisa, né, dar conta dos seus próprios resultados, é bater meta mesmo, né? O X da questão você pode ficar sobrecarregado, né, pensando no eu não estou conseguindo bater a minha meta, e ficar se julgando ou julgando e sobrecarregando, né, as pessoas que estão envolvidas no processo. Ou você pode pensar de forma propositiva, que é uma maneira de você gerenciar o estresse no seu dia a dia. A pior alternativa para uma pessoa que trabalha com metas, né, e que está constantemente sob pressão de metas, isso pode virar um gatilho de estresse absurdo, ela, ao invés de adotar essa posição que você mencionou, deixa eu parar tudo e pensar em como resolver isso, ela começar a se punir mentalmente ou sobrecarregar aquele ambiente. Então já é uma ótima estratégia de gerenciamento de estresse. Você deixa eu pensar em como que eu vou resolver isso, né? Passar para a solução. E aí, aproveitando esse gancho, que você já começou a revelar o seu primeiro antídoto ali, anti-estresse, você tem outras estratégias já para lidar com esses outros estressores que você mencionou? Primeiro, eu tenho uma equipe muito top, que é assim, para tudo, vou entrar numa reunião aqui, brigo, aí eu falo, respira, desculpa, vocês têm alguma coisa para brigar comigo? Então, a gente tem uma sintonia de equipe que é muito legal, sabe? Do tipo, as meninas que trabalham comigo, elas falam, Vá, você tá errada, para que você tá fazendo errado. Eu consigo ouvir já. Então, isso é uma coisa muito legal. Eu paro para tomar um café e um chá. Isso é uma coisa também que me quebra um pouco. Eu tô ali no gás, tentando falar com as empresas e resolvendo projeto e desenvolvendo planejamento. Aí eu falo assim, eu preciso parar um pouquinho. Eu levanto, vou lá na minha plantinha, vou lá tomar um chá. É coisa de 5 minutos, Aline, mas isso tem feito diferença para mim, sabe? E eu tenho uma rede muito legal de pessoas que eu
troco. Então, assim, aí eu ligo para alguém e falo assim, fulano, tô com esse problema aqui, não tô conseguindo fazer tal coisa, você pode me ajudar? E eu recebo muita gente pedindo para eu ajudar também. Então, essa coisa de trabalhar o colaborativo, é assim que a gente né? A gente trabalha muito, eu trabalho muito projeto de inovação, você também, né? A gente vem de uma cultura. Esse ter outras pessoas que te equilibram um pouco, seja te mandando parar, ou seja, te ajudando, é muito legal. O que eu não tenho? Igual você falou, faço yoga, não consigo. Vou meditar, de jeito nenhum. Vou fazer ginástica, não gosto. É muito mais, eu tenho que depender muito mais de outras pessoas, assim. Mas eu vou chegar lá, eu chego lá ainda na minha meditação e alguma coisa assim. E quais são os seus desafios nessas 3 atividades? No meditar, na yoga e para ginástica? Por exemplo, disciplina, dificuldade de concentração? Concentração. Vou te contar um caso que resume tudo, é até engraçado. Na época que eu tava a louca do avião, né? E assim, ficava muito mais em avião e hotel do que tudo. Eu comecei a ter, assim, desespero mesmo. Eu chegava no aeroporto, eu já tava assim, querendo fugir. Aí eu falei, vou meditar. Aí eu fiz todo um curso, umas pessoas me ensinaram. Tem um super amigo que medita, ele é doido, workaholic igual eu. Aí eu falei, vou fazer minha primeira meditação. Aí comecei quieta no avião, isolei de tudo, assim, fui fazendo a respiração correta e tudo mais. E eu tinha muito medo de avião, tinha pavor de avião, né? Eu desenvolvi um medo de avião louco. Aí eu falei, pronto, consegui, cheguei. Aí eu fiz a minha meditação, que pra mim foi meia hora. Quando eu ouvi o piloto falar assim, vamos embarcar em alguns minutos. Não tinha nem saído do aeroporto. Para mim, eu já tinha meia hora que eu estava dentro do avião. Então, eu sou muito acelerada. Eu sou muito... eu não consigo meditar. Eu não consigo, né, assim, relaxar. É muito difícil para mim, muito. Mas tem uma coisa que eu faço que é massagem. Então eu adoro ir fazer uma massagem gostosa, com uma luz azul, uma musiquinha. Eu consigo fazer isso assim uma vez a cada 2 meses, eu me organizo. Mas o meu problema é concentração. A meditação, ela basicamente é a gente conseguir estar presente, né, para o nosso fluxo mental ali, sem se apegar, né, aquela ideia de deixar os pensamentos passarem como nuvens, e trazer esse processo, naturalmente traz esse processo de relaxamento para o nosso corpo. E quem é mais acelerado, naturalmente, são pessoas que têm um fluxo mental muito mais agitado também, né? Então, o treinamento mental, porque é um treinamento mental a meditação, ele vai te ajudar, como se fosse uma academia, a tornar esse fluxo mais sereno, né? Mais tranquilo, mais calmo. E a ativação emocional que muitas vezes a gente tem no dia a dia, de você ficar muito sobrecarregado, ou pelo que você vê ou passa, vem muito desse fluxo mental acelerado ou da identificação que a gente tem com ele. Porque quanto mais agitado for o seu fluxo mental, mais dificuldade você tem de ficar ali sentado, concentrado, quietinho, né? E mais dificuldade você vai ter de não se identificar com pensamentos, de não ficar apegado muitas vezes. E aí isso vai, de fato, sobrecarregar emocionalmente no seu dia a dia, ou te deixar mais ativado, né? Mais reativo diante das situações. Mas não é uma tarefa fácil. Eu falo que eu, Aline, quando comecei a meditar, eu sou muito defensora da meditação, porque eu, de fato, sempre tive um jeito muito tranquila, né? As pessoas olham pra mim e falam, nossa, ela é tão calminha, ela é tão fofa. Mas eu não tinha esse estado de paz interior interna. Eu tinha um fluxo mental agitado, acho que não tanto, né? Próximo de uma pessoa que é mais agitada na vida, naturalmente. Mas quando eu fiz a minha primeira meditação, eu senti um estado de presença, de serenidade, como se a pessoa me encaixasse no meu corpo, que eu falo. Como se eu tivesse a vida inteira correndo para lá e para cá, e alguém tivesse me colocado ali, assim, em mim mesma, né? E eu senti aquele estado de paz, de serenidade, de tranquilidade. Tem quantos anos que eu medito? 9. Esse ano fez. É mais fácil para mim hoje? Não é. Eu falo que
eu tenho a mesma dificuldade que eu tinha no início de não me apegar aos meus pensamentos. Eu não tenho tanta dificuldade com a disciplina de sentar, de fazer, por conta de estar muitos anos, né, fazendo. Mas o não apego ao pensamento, ao fluxo mental, ele é tão difícil quanto lá na primeira. O que melhora, de fato, é a concentração. De fato, a gente se torna uma pessoa mais concentrada e tudo mais. Mas é um exercício para a vida inteira. Tem muita gente que tem essa ilusão, né? A não ser se você tenha virado Buda, o iluminado, que você vai meditar durante um período de tempo e aí você vai se tornar essa pessoa extremamente com uma facilidade, né, enorme de sentar e de não se apegar aos seus pensamentos. Não, é um estado de vigilância que você tem que ter constantemente. Mas existem alternativas. Você, para quem de fato tem muita dificuldade mesmo, muita resistência, é a tal atenção plena, que também é muito famosa hoje em dia, que não é uma meditação. É você ancorar sua atenção em partes do seu corpo. E aí, aos poucos, você vai relaxando, né? Que é aquele que concentra na testa, depois no olho, nos braços. Ou você está lavando uma louça no seu dia a dia, e você presta atenção na água, nas suas mãos, ou na hora que você vai tomar banho. Isso vai te trazendo também esse estado de presença e tira você um pouco da mente, que é o que mais faz a gente ficar acelerado, ansiedade, porque tem problema muitas vezes de depressão, ou essa superativação, vem por conta da gente estar muito aqui, né, apegado a determinados padrões de pensamento. E te traz para esse estado de relaxamento também, seu corpo fica mais relaxado. Então, para quem está assistindo a gente, vai assistir a reprise, fica a dica. Se você tem esse padrão de ter mais dificuldade mesmo, sabe, de começar a meditar, e você pode começar com a atenção plena, que já vai te trazer muito mais presença no dia a dia. Depois desse quando começa no papo assim, eu começo a entrar e aí eu acho ótimo. Inclusive, uma coisa que eu tenho para te falar, que eu acho muito legal, eu vejo que as pessoas que praticam, né, a meditação, as pessoas são pessoas que conseguem trazer isso para todos os momentos da vida. Então, tá percebendo que tá num momento ali de gatilho. Para, respira, conversa com suavidade, né? Você vê uma leveza muito maior, né? Então, eu acho que esse é um próximo passo, sim, sabe? Que a gente tem que tentar fazer. Eu tenho muita dificuldade, de verdade, mesmo. Mas eu acho que também tem que ter um pouco de consciência de pequenas atividades que podem ir te levando para isso. Porque eu vejo que quem faz, os benefícios são muito legais, sabe? Eu acho que é uma coisa muito boa, assim, para quem consegue fazer. Falo que é só experimentando mesmo, né? Cada um na sua vivência. Mas melhora muito a nossa qualidade de vida mesmo. Eu falo que, eu tenho colocado aqui que o meu propósito, né, é ajudar pessoas a estarem mais bem consigo mesmos. E uma das questões que mais nos ajuda a estar mais bem com a gente mesmo é esse estado de presença nas nossas atividades diárias. Que é essa leveza que você falou, sabe, essa tranquilidade. Se quando você estiver conversando com seu esposo no passeio no fim de semana, você de fato está lá presente com ele, não está pensando na conta, não está pensando no filho, não está pensando no trabalho, entende? Está ali, está vivendo aquela experiência. Está com o seu time trabalhando, tendo que cobrar a meta mesmo ali, ou acolhendo as pessoas, ou dando estímulo, uma fala, né, mais motivadora, você de fato está ali também, está presente, está mexendo uma planilha no computador, eu estou mexendo de fato. E esse é um desafio muito grande para todos nós hoje em dia, porque o tempo todo, né, a gente está sendo ativado, é WhatsApp, é rede social, é as demandas das pessoas no trabalho, na nossa casa, o fluxo mental intenso, né, de várias janelinhas se abrindo. Então, quando a gente faz esse exercício de estar mais presente, a gente vem, sabe, para esse lugar que você falou, da leveza mesmo, e a gente se sente muito mais bem com a gente mesmo, na nossa rotina. Para a gente fechar, eu sempre peço para todas as pessoas que vêm aqui para compartilhar um desafio que elas têm ainda nesse processo de cuidar do seu próprio bem-estar no dia a dia e uma boa prática que elas adotam, que outras pessoas poderiam adotar.
Tá, o desafio é esse que a gente conversou, né? Assim, Da meditação. O ginástica, eu tô tentando fazer musculação, eu odeio. Sim. Vou pra academia, mas eu tô aprendendo algumas coisas, assim. Ouvir música é uma coisa que eu só ouvia música à noite. Não, agora eu vou pra academia ouvindo música, determinadas horas. Então, o meu desafio é conseguir chegar em uma atividade, não necessariamente física, mas uma atividade que vai fazer bem para o meu corpo e para minha mente. Esse é um desafio grande, muito grande, porque realmente não é minha de prática. E quando eu era jovem, adolescente, eu era atleta, imagina. E eu não consigo agora. Como assim, você era atleta? Você Eu fazia ginástica olímpica. Que chique, velho. E natação. Era a atleta quando eu era adolescentezinha, novinha, mas era muito mesmo, de competição mesmo, né? E eu larguei isso. E em termos de prática, isso é uma coisa que o meu trabalho me trouxe e que é muito legal. Quando eu falei, né, que eu te contei, semana passada eu estava com o pessoal do café, produtores de café. Eu tenho um grupo de clientes, por exemplo, do Rio Grande do Sul, da área de alimentação. E eu tenho feito uma coisa muito legal, que é, sem ser a gulosa, mas é de entender os alimentos do produtor, assim, com muito carinho e cuidado. Então, assim, entender o café, entender um queijo artesanal, entender um embutido, pessoal do Sul, o vinho, tem alguns produtores de vinho lá. E eu tenho feito um exercício muito legal, que é curtir esse alimento. Então, eu estou fazendo uma rotina da alimentação, assim, com esses produtos de pessoas que eu conheço e de pequenos produtores que eu valorizo. Isso tem sido muito legal. Então, é assim, um produtor de cachaça, semana passada, eu voltando de uma viagem de trabalho, eu parei num produtor de cachaça, na fazenda dele, entrei, conheci, conversei, entendi a dinâmica dele lá. Isso tem sido um exercício para mim de relaxamento, porque me desliga completamente. Então, pequenos prazeres com a comida, que tem a ver com o meu trabalho um pouco, mas não tem problema, né? Mas tem me desligado completamente, né? Então, eu tenho alguns dos meus, por exemplo, um restaurante que eu trago para as minhas atividades de trabalho. Eu tenho feito um processo de para tudo. Vamos lá para esse restaurante, vamos passar 3 horas lá, vamos para dentro da cozinha, vamos entender como é que é a plantação dele para usar. Isso tem sido um exercício muito gostoso. Ótimo. Você já está fazendo o exercício do estado de presença. Mas sem muita consciência. Eu estou fazendo porque eu estou gostando. Daqui a pouco eu tomo consciência e eu pratico e aplico a prática mesmo, assim, né? Como exercício. Não, mas essa apreciação, né, de você de fato estar ali apreciando, né, aproveitando aquela experiência, de fato é a gente praticar, né, esse estado de presença mesmo, ali no dia a dia. A minha frase é assim, Aline, o que você consegue se desligar e pensar só no que você está fazendo ali que é bom para você? Eu estou procurando essas atividades, acho que é isso, né? Ótimo, sim. Os seus pequenos prazeres. Perfeito. Vá, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui. Com certeza a sua fala aqui, para mim, já me trouxe alguns insights. E para quem também vai nos assistir, eu tenho certeza que elas também podem se inspirar na sua história, também tirar alguns aprendizados de tudo que foi compartilhado. Amei falar com você, saber que você está super bem. E se cuidando, né? Mas, porque de certa maneira você está cumprindo o propósito que eu tenho aqui. Beijo. Você quer deixar mais algum recado para alguém? Não, quero só alguns. Eu quero. Tem algumas pessoas que eu vi que entraram, que assim, algumas pessoas que eu conheço que entraram, não sei o quê. Eu sigo realmente o seu canal, você sabe disso, né? Que de vez em quando eu te mando uma mensagem e tudo mais. E aí tem mais uma coisa legal, né? Assim, tem algumas pessoas que a gente pode ouvir que trazem um pouco de leveza pra gente, né? Que trazem alguns conteúdos legais. Então fica a dica, né? De seguir, porque é legal, né? Eu vejo assim, muito, então
deixar essa mensagem aqui, assim. Gente, segue, porque é legal, tem coisa legal para ouvir, tem atividades legais. Então, e agradecer. Achei uma delícia conversar aqui, né? Você é muito tranquila de falar com a gente, é muito gostoso. Que bom, Vá. Fico feliz demais, viu? Que a gente teve essa troca. Beijo, beijo. Gente, quem ficou até o final aqui, esta série especial é a segunda edição que estou fazendo, trazendo mulheres inspiradoras para compartilharem conosco seus aprendizados. Para quem ficou até o final, caso não esteja ainda cadastrado na página da série, tem um link na bio. Você pode se cadastrar e assistir todas as gravações, inclusive a gravação da nossa conversa hoje. Então, fica a dica também para vocês se inscreverem lá. Beijo, beijo, e a gente continua se falando. Beijo. Beijo, obrigada, Aline. Obrigada a todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.